Fala, meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho e tô de volta aqui para conversar sobre as coisas do nosso Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui no canal, eu já conto com a sua inscrição, se inscreva logo de uma vez que a gente está muito perto de bater os 80 mil inscritos e a sua colaboração é muito importante. Se você me assiste aqui todos os dias, você já sabe que o like também é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Então, sem enrolação, vamos direto aqui para o assunto, que é o assunto do momento, literalmente o assunto do momento. A gente vai falar hoje sobre a homenagem que o grande ídolo do Vasco da Gama, o ex-goleiro Barbosa, pode receber, dando o nome ao CT do Vasco da Gama, que está ficando pronto aí nos próximos meses, deve ser inaugurado. Vai ser o assunto principal desse vídeo que a gente vai conversar aqui depois da vinheta. Tô de volta, meus amigos, então bora lá. Como todo mundo sabe, o Vasco tá muito próximo aí de inaugurar o seu CT. CT esse que foi construído com a ajuda da torcida, né? Está sendo construído com a ajuda da torcida, doações, né? Vaquinha, também abrindo contas no banco BMG, que a cada 10 mil contas lá o BMG deposita uma grana pro Vasco continuar a obra, né? E essa obra já está em estado avançado, tanto que nos próximos meses, eu acho que 2 meses mais ou menos, o Vasco já deve inaugurar e começar a treinar no seu novo CT. As obras estão avançadas. E aí tem que escolher um nome, né? Alguém tem que dar o nome ao CT do Vasco da Gama. E essa discussão aí vem sendo acalorada nas redes sociais. Eu vejo aqui nos comentários dos meus vídeos muita gente que pede uma homenagem à torcida do Vasco, né? Fala, olha, a torcida do Vasco que construiu o CT, ela que tem que ser homenageada com um nome. E sim, eu até concordo, acho muito justo também a torcida ser homenageada. Já vi gente pedindo pro nome do CT ser Dulce Rosalina, pro nome do CT ser Pai Santana, enfim. Mas hoje surgiu uma movimentação aí que ganhou muita força nas redes sociais, que é pro CT se chamar Moacir Barbosa, homenageando o grande ídolo do Vasco da Gama, o goleiro Barbosa, que defendeu a nossa camisa aí na época do Expresso da Vitória e é um dos maiores campeões da história do Vasco. Muita gente não lembra, né? Porque as gerações aí vão passando e as coisas vão se esquecendo, né? Então muita gente não dá o devido valor ao Barbosa, mas é sem dúvida o maior goleiro da história do Vasco da Gama. E como todo mundo sabe, eu acho que é de conhecimento público, o Barbosa infelizmente carregou, né, durante toda a sua vida, a culpa pelo vice-campeonato do Brasil na Copa do Mundo de 50, onde ele tomou aquele gol do Dija no Maracanã e ficou marcado aí para sempre, para o resto da história, como o goleiro que fez o Brasil chorar, carregou aí injustamente esse rótulo até os últimos dias da sua vida. Ele mesmo, por várias vezes, deu algumas declarações que a pena máxima no Brasil é de 30 anos para um condenado, mas ele carregou isso aí por mais de 50 anos, né? Ele teve que cumprir essa pena de ter sido o goleiro que, entre aspas, falhou na final da Copa do Mundo no Brasil, que causou aí a maior decepção até então do futebol brasileiro, né? Porque o futebol brasileiro não conhecia ainda o 7-1. Então o Barbosa foi injustiçado aí durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida, muito por conta também do racismo, né? Muitas vezes, até nos dias de hoje, infelizmente, a gente escuta que goleiro negro dá azar, que a seleção brasileira não pode ter um goleiro negro que dá azar, isso por conta do Barbosa, que era um goleiro negro que carregou, infelizmente, a culpa pelo vice-campeonato de 1950. E hoje viralizou na internet um vídeo de 1993, quando o Brasil disputava as eliminatórias para a Copa de 94, onde o Barbosa foi barrado na Granja Comari, não pôde entrar para acompanhar os treinos da seleção brasileira, com medo da presença dele trazer azar, trazer má sorte para o Brasil, um tremendo absurdo, né? E aí, como isso viralizou, né, na internet, acabou acendendo a chama para a torcida vascaína homenagear o Barbosa e dar o nome dele ao CT do Vasco da Gama que está sendo construído. Então a galera puxou a campanha, eu também ajudei lá, fiquei bastante empolgado, assim, acho a iniciativa muito boa, por isso que eu tô ajudando e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui também, para saber a opinião de vocês. A hashtag CT Moacir Barbosa foi um dos 5 assuntos mais comentados no Twitter hoje no Brasil e praticamente uma unanimidade na torcida do Vasco da Gama, todo mundo concordando que o novo CT tem que levar o nome desse grande ídolo da história do Vasco. É raro alguma coisa no Vasco ser unânime, né? Vocês que acompanham aqui
aqui o dia a dia do clube, vocês sabem que tudo no Vasco vira briga, vira xingamento, vira baixaria, um xingando o outro, então é raro quando alguma coisa é praticamente unânime, né? Vi poucas pessoas, um ou dois comentários só, de pessoas que até gostam da ideia, acham legal a ideia, mas que preferem uma homenagem à torcida e não ao jogador. Enfim, como eu disse, eu apoio essa ideia e quero saber a sua opinião, se você também concorda que o novo CT do Vasco da Gama tem que se chamar CT Moacir Barbosa. E já vamos aqui, o Barbosão, o CT Moacir Barbosa, o Barbosão, já tem até nome carinhoso já. Pra mim tem que ser esse nome, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários que é muito importante. E pros mais jovens, né, que não conhecem aí o Barbosa, não sabe da história do Barbosa, o Barbosa pode escrever aí, o Barbosa foi o maior goleiro da história do Vasco da Gama, e isso tem que ser reconhecido. O cara ganhou tudo com a camisa do Vasco. Vou passar aqui pra vocês alguns títulos, os mais importantes da carreira do Barbosa, só pra vocês terem uma noção do tamanho que era esse cara, do tamanho que é, né? Que era não, tamanho que ainda é o Barbosa. O Barbosa foi campeão sul-americano de 48 pelo Vasco da Gama, sendo um dos destaques, né? Ele que segurou o River Plate de Di Stéfano naquela final. Campeão carioca em 45, 47, 49, 50, 52 e 58. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campeonatos cariocas. Campeão do Rio São Paulo em 58 e campeão do torneio octagonal Rivadia Correia Meyer de 1953, que muita gente na época considerava aí como título mundial, e que o Vasco hoje em dia, vocês viram na informação do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco tenta reconhecer esse título como um título mundial. Então, só para vocês terem aí uma noção do que era o Barbosa na época, ele foi campeão do Campeonato Sul-Americano de 48, que tem o peso de uma Libertadores, e foi campeão de um torneio também que tem peso mundial. Então você imagina hoje um goleiro da história do Vasco que foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Esse cara seria endeusado. Pô, vocês endeusam o Martin Silva, que ganhou 2 cariocas. Imagina um goleiro que ganhou uma Libertadores e um mundial. Então, só para terem uma ideia do tamanho que foi Moacir Barbosa e por que ele merece tanto esse reconhecimento e o nome no CT do Vasco da Gama, até por uma reparação histórica, né? As pessoas não podem lembrar do Barbosa como o goleiro da final de 50. O Barbosa tem que ser lembrado como o goleiro do Vasco da Gama, o maior goleiro da história do Vasco da Gama. É disso que o Barbosa merece ser lembrado. Mas infelizmente durante muitos anos, né, a imprensa marrom, o racismo acabaram colocando essa pecha, né, em cima do Barbosa, porque para mim não tem outra explicação a não ser a primeira, o racismo, e a segunda, da má vontade, né, que sempre existiu nas coisas que são relacionadas ao Vasco. Porque a gente pode pegar como exemplo o Júlio César, goleiro do 7-1, que não sofreu nem 1% do que o Barbosa sofreu durante toda a sua vida. E não merece também, o Júlio César não tem que ser crucificado, esculachado não. O Barbosa que não merecia ter o tratamento que infelizmente ele teve. Enfim, durante a vida o Barbosa não recebeu uma homenagem deste tamanho, mas nos dias de hoje, na minha opinião, seria justíssimo o CT do Vasco da Gama levar o nome do Barbosa. E tenho certeza que onde ele estiver, ele ficaria muito feliz, muito orgulhoso com essa homenagem, porque ele sempre falou com muito carinho do Vasco da Gama e sempre se declarou vascaíno. É importante lembrar que na época que o Barbosa jogava, né, o futebol também não era essa coisa onde qualquer um ganha 100, 200, 300 mil. O Barbosa morreu passando dificuldades financeiras. Então merece muito essa homenagem, essa é a minha opinião e eu quero a sua opinião aí nos comentários. Comente aí, você apoia essa ideia? CT Moacir Barbosa? Se você apoia, comenta aí com a hashtag CT Moacir Barbosa. Tamo junto, meus amigos, vou ficando por aqui, saudações vascaínas, e antes de encerrar o vídeo, um recadinho aqui importante. Amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, tem a entrevista com o candidato à presidência do Vasco da Gama, Levenciano. Vai ser ao vivo, uma live aqui no meu canal. Então, espero vocês amanhã, 8 horas da noite, aqui acompanhando essa live. Você vai poder mandar sua pergunta, participar e conhecer também as propostas do candidato à presidência do Vasco da Gama. Todo mundo pedia aí para eu entrevistar os candidatos à presidência do Vasco. Vamos começar pelo Levenciano e espero que nas próximas semanas eu consiga também entrevistar os outros candidatos. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.